Agora a gente analisa o cenário eleitoral para o segundo turno com a disputa entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Quem conversa com a gente sobre o assunto é o cientista político José Álvaro Moisés. Muito obrigada, professor, por estar aqui com a gente mais uma vez. A gente está a 72 horas do fim do pleito, do fim da eleição de domingo. E o que a gente vê é uma série de alianças. Para citar, o presidente Jair Bolsonaro recebeu aí o apoio de muitos governadores, todos eles vão lá de manhã, tomam um café com o presidente e fazem o seu anúncio, nós transmitimos. Muitos deles, inclusive, já eram apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente Lula, que não anunciou nenhum governador ainda, não posou, pelo menos, com nenhum governador, mas tem aí recebido apoio importante também, por exemplo, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A que ponto esses apoios, nessas 72 horas, se transformam em votos, professor? Olá, Luciana, boa tarde. É um prazer falar com você, com o Sidney e com todos que nos ouvem, não é? Olha, veja, essa é uma questão interessante. É claro que apoios são muito importantes, não é? E, nesse sentido, o presidente Jair Bolsonaro saiu na frente ontem e, num certo sentido, articulando esses apoios de governadores e de outras figuras que, de alguma maneira, já estavam associados ao presidente no período anterior. Agora, a transformação desses apoios em votos não é uma coisa simples, não é uma coisa que seja mecânica, que nós, digamos, podemos dizer, bom, como o governador do estado X ou do estado Y apoia tal ou qual candidato, já segue-se que os seus votos serão traduzidos no segundo turno para esse candidato. Não penso que isso é mecânico dessa maneira. Depende muito da comunicação que os candidatos vão fazer daqui para frente. É preciso traduzir, portanto, esses apoios em, digamos assim, objetivos visíveis, claros para os eleitores, de modo que os eleitores identifiquem esses apoios em termos de políticas públicas e do que pode melhorar a sua vida, não é? Eu acho que esse é um aspecto importante que está muito presente nesse processo e vai depender muito do que façam os candidatos agora no próximo período. Professor, deixa eu aproveitar a pergunta da minha colega e na mesma linha, mas sob uma outra ótica, né? Estamos falando aqui em traduzir em votos, talvez os indecisos, talvez alguém que tenha votado no primeiro turno em outro candidato. E o senhor acredita que alguém que tenha votado em Lula vai votar em Bolsonaro? E quem votou em Bolsonaro no primeiro turno vai votar em Lula? Porque isso é importante para saber o platô que ambos vão ter que começar a trabalhar e a velocidade do carro de cada um, né? Olha, Sidney, eu não creio que vai ocorrer isso, viu? Eu acho que, inclusive, apesar de alguns erros aqui ou ali dos institutos de pesquisa, eu acho que nisso eles acertaram, né? Um número muito grande de eleitores tinham se manifestado que já estavam com a sua decisão tomada, e isso faz sentido, porque toda a polarização que ocorreu, num certo sentido, uma disputa eleitoral inédita no Brasil, pelo fato de estarem colocados dois governos que, de alguma maneira, já tinham se apresentado para o eleitor, levou a que mais de 80%, não é? E depois, nos últimos dias, 90% disseram, não, o meu voto está decidido. Então, é muito difícil que esses eleitores mudem agora, nesse sentido que você indica, digamos, uma migração de eleitores do Lula para o Bolsonaro ou vice-versa. Acho que, ao contrário, em relação aos votos obtidos pela senadora Simone Tebet, pelo ex-governador Ciro Gomes, mas principalmente por quem votou branco, nulo ou não foi votar, são votos que são potencialmente conquistáveis. Podem ser conquistados, aí vai depender, em grande parte, da capacidade dos candidatos de se comunicar com esses eleitores, mostrar que a participação deles é muito importante para os projetos que estão em debate e, dessa maneira, conquistar votos novos. Eu penso que é mais por aí que vai ocorrer, digamos, possíveis mudanças. É claro que, nesse sentido, os apoios que estão ocorrendo agora são indicadores da força que cada candidato pretende demonstrar. Não é pouca coisa isso, né? Claro que isso tem um sentido importante de indicar uma capacidade de articulação que é muito, digamos que conta muito para muitos eleitores, né? Confirma o seu voto no sentido de saber que uma determinada coligação de forças, né, que representa o que eles pensam,
está se consolidando e os candidatos estão conseguindo confirmar essa coligação, não é? Professor, por último, nós temos votos de dois candidatos que não estão no segundo turno, Ciro Gomes e Simone Tebet, e os dois já declararam apoio a Luiz Inácio Lula da Silva. Não necessariamente, professor, esse voto vai de imediato para o ex-presidente, é uma declaração de apoio, quer dizer... Simone Tebet ainda não declarou, vai declarar a qualquer momento, só para deixar isso aqui bem explicitado. Nesse sentido, eu lhe pergunto, o que cada um dos candidatos devem, no caso do ex-presidente Lula, para manter esse apoio e conquistar esse voto, outro, no caso do presidente Jair Bolsonaro, para retirar esse apoio do presidente Lula e conquistar esse voto de Tebet e Ciro? Luciana, eu penso que vai ser muito importante nesta fase, não é, que para que os candidatos que já obtiveram o percentual que eles tiveram no primeiro turno, para manter, que eles sejam capazes de explicitar com mais clareza os seus projetos, os seus objetivos e o que esperam, digamos assim, o que desejam construir para o Brasil daqui para frente. As pessoas precisam ter uma ideia, né, de qual é o nosso futuro, como o Brasil vai sair de todos os problemas que nós estamos vivendo nessa fase. Então, desse ponto de vista, vai ser necessário que os candidatos sejam mais claros, mais explícitos, apresentem com mais detalhes os seus projetos nesta fase. Agora, em relação aos apoios que você mencionou, como é o caso da senadora Simone Tebet e do ex-governador Ciro Gomes, não é? Eu acho que, além do anúncio do apoio, para que os votos se transfiram, se eles realmente desejam que os votos se transfirem para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eles vão ter que se engajar de alguma maneira, em algum sentido, na campanha. Não pode ser apenas uma coisa anunciada, não é, formalmente, de uma maneira genérica, sem que isso tenha compromisso de ação efetiva, não é? Eu acho que, se o desejo é realmente transferir votos, eles precisam ir à ação, fazer alguma coisa, demonstrar que estão na campanha, não é? Por exemplo, enunciar com toda a clareza os acordos que estão sendo feitos. Acho que, neste momento, uma inovação que seria muito importante para a política brasileira, se esses acordos que estão sendo celebrados dessem transparência, indicassem para o eleitor, não é, dizer, olha, estou apoiando tal ou qual candidato e essa nova política pública que vai ter efeitos na qualidade de vida dos eleitores foi celebrada dessa ou daquela maneira. Acho que isso poderia ser uma coisa nova na campanha e, num certo sentido, ajudaria a consolidar votos que são apenas potenciais nesse momento, né, até agora. Muito obrigada, então, ao cientista político José Álvaro Moisés, professor também da USP, por nos ajudar aqui. Obrigada, professor. Muito obrigado. Boa tarde.